Deixa eu ler para você aqui o Salmo 91. O Salmo 91 nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Essa palavra que a gente viu aqui logo no início do versículo 1 do Salmo 91, quando ele diz aquele que habita, esse verbo habitar, no hebraico é yashev. Yashev significa literalmente sentar. Aquele que se assenta no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aí ele diz, ele vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele vai te livrar, vai te cobrir com as suas asas, debaixo das suas asas você vai estar seguro, porque a sua verdade é um escudo para nós. Ele vai te livrar e praga nenhuma chegará à tua tenda. A gente está em constante movimento de oração nesses dias, declarando proteção, declarando bênção, declarando cura, declarando milagre para você, para a sua família. E óbvio, a gente está orando pela cidade do Rio de Janeiro, a gente está orando pelo Brasil, a gente está orando pela Itália, a gente está orando pelos Estados Unidos, a gente está orando pela Europa, pela Ásia, a gente está orando pelo mundo, para que as pessoas sejam guardadas, protegidas e que esse vírus infernal, esse vírus desgraçado, esse vírus vagabundo, miserento do inferno, seja varrido da face da terra. Seja eliminado o mais breve possível da face da terra. É a nossa oração diária, tem sido a nossa oração diária. Algumas pessoas, eu tenho recebido, provavelmente você também, tem recebido muitas mensagens de WhatsApp, Facebook, Instagram, muita gente mandando um monte de mensagens, perguntando com dúvidas, não só a respeito da situação da parte médica, né, da situação em relação a muitas pessoas sabem que eu sou médico, além de ser pastor, então às vezes me mandam perguntas de caráter teológico, dúvidas em relação ao que está acontecendo, dúvidas em relação à questão médica, como é que a gente tem que proceder e tal. E eu quero relembrar algumas coisas aqui para você que eu já disse, mas que precisam ser reforçadas. 80% das pessoas que vão entrar em contato com o coronavírus, que vão estar contaminadas pelo coronavírus, dessas pessoas, 80% delas não vão ter absolutamente nada. Nada. Muitos de nós que estamos aqui, que estamos aí, você que está em casa, na sua vizinhança, na sua família, com muita probabilidade, já fomos contaminados pelo vírus do corona, no supermercado, ou em algum lugar, porque a gente está evitando de sair, a gente está respeitando, todos nós respeitando essa quarentena, mas se há uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, com vírus ou sem vírus, é se alimentar. Então a gente tem que ir no supermercado, por mais que a gente tenha comida em casa, que tenha arroz, feijão e tal, a gente, uma hora qualquer, tem que ir no supermercado para comprar novos suprimentos. E de repente você já entrou em contato com o vírus, mas você se tornou um portador inocente. Você não sabe que está com o vírus. Esse é o grande perigo e essa é a grande razão da quarentena. É a gente ficar reservado na nossa casa, porque você pode ser um transmissor inocente. Você não sabe que está com o vírus e pode estar transmitindo, porque você faz parte, talvez, desses 80% da população que entra em contato com o vírus, é contaminado pelo vírus e não desenvolve nem nada, nem coriza, nada. 15% do pessoal que entra em contato com o vírus, que é contaminado pelo vírus, porque eu falei de 80% que não tem nada. 15%, que faz aí o total aí 95%, né? 15% vão desenvolver um estado gripal qualquer. Vão ter uma coriza, desde uma leve coriza, até aquele estado que parece realmente um resfriado. Nariz entupido, tosse, espirro,
talvez até uma pontinha de febre, mas que não vão precisar de internação, não vão precisar de absolutamente nada, a não ser ficar em casa, tomar uma boa canja de galinha, né, se alimentar direitinho, se hidratar, como a gente preconiza para qualquer resfriado. Para qualquer resfriado que se preconiza é isso. Medicação sintomática, né, se você tiver com dor no corpo, você toma aí um analgésico, de preferência não um anti-inflamatório. Se falou aí muito contra o ibuprofeno e tal, então, de preferência, não um anti-inflamatório. Um analgésico normal, a Novalgina, o Tilenol, que são os remédios que têm um poder de aliviar dor, que têm o poder também de baixar febre, se hidratar e mais nada. Se você quiser tomar alguma coisa além disso, no máximo, vitamina D. E mesmo assim, tome com muito critério, com muito cuidado, porque vitamina D demais também vai fazer, pode provocar o excesso, a hipervitaminose, que também é uma doença, é um estado doentio. Então, no máximo aí que você tem aquela velha recomendação, vitamina C e cama. Eu falei da vitamina D, mas é vitamina C e cama, repouso, alimentação e mais nada, se você começar a manifestar os sintomas, tipo espirro, coriza, porque 15% da população contaminada com o vírus pode, no máximo, ter um estado gripal, um estado de um resfriado, que pode ser mínimo, uma coriza, uma tossezinha, até um estado mesmo, assim, um pouco mais de ficar com dor no corpo, e uma pontinha de febre, e com tosse e tal, com o nariz entupido. Nada além disso. Não é motivo para você sair correndo de casa, com medo, assustado. Você não vai morrer, você vai ficar bom. Você vai passar aí 4, 5 dias e você vai ficar inteiramente bom se você ficar em casa repousando, assistindo aí televisão, assistindo os cultos pela internet, respondendo aí os seus WhatsApp, se comunicando com as pessoas através dos meios eletrônicos, só isso. E 5%, os 5% que sobram para inteirar os 100% da população que entra em contato com o vírus, 5% são aquelas que vão desenvolver um estado gripal severo. Um estado gripal um pouco mais severo, que podem chegar a necessitar de internação, mas não vão precisar de ficar... não é todo mundo nessa faixa aí desses 5% que vai precisar de ir para a CTI, ficar entubado. Não, apenas uma medida preventiva, talvez precise de ficar internado, o médico vai avaliar e vai dizer, olha, você está realmente com um estado gripal, com febre e também sentindo falta de ar. Não é todo mundo que vai sentir falta de ar. E está começando a ter um sintoma respiratório mais severo, então você talvez precise de internação. E é nesses 5% que estão os 2% que acabam vindo ao óbito. A maioria desses 2% é constituída de pessoas idosas, acima de 70 anos, acima de 80 anos, e que tem alguma comorbidade. O que a gente chama de comorbidade? A pessoa já tinha uma enfermidade antes, que ela tratava, tipo diabetes, hipertensão. Às vezes ela tem 2 dessas morbidades. Ela é hipertensa e é diabética. Essa pessoa tem algum problema na área cardíaca. Então, essa pessoa tem um risco maior, idade, com uma comorbidade. Quanto mais velha a pessoa fica, menos eficiente vai ficando o sistema imunológico dela. Então, ela com 80 anos, tendo diabetes e hipertensão, ela é grupo de risco total. Ela tem que ficar em casa isolada, ela não pode sair de casa para ir ao mercado para fazer compras, ela não pode sair de casa para ir na pracinha fazer uma caminhada. Se ela tem que fazer caminhada, é dentro de casa. E não pode... Por quê? Porque ela está realmente no grupo de risco. E se ela é mais jovem, mas, por exemplo, toma algum medicamento que abaixa a imunidade, ela está fazendo tratamento para câncer, está tomando quimioterapia, está tomando remédio, um corticoide, porque ela tem alguma doença que exija o uso continuado de corticoide. O corticoide abaixa, corticoide ou corticosteroide, ou esteroide, isso tudo é a mesma coisa, é a mesma linha, é a mesma substância, corticoide, corticosteroide, esteroides, tudo isso aí é a mesma coisa. Essa pessoa tinha imunidade
baixa. Então ela precisa também se resguardar, mesmo que ela seja mais jovem. Ela precisa se resguardar, ela precisa ficar numa quarentena mais severa do que todo mundo. Então essa é a realidade médica que a gente tem hoje. Mas muitas pessoas também têm mandado para mim questões, dúvidas. Teve uma pessoa que mandou para mim, a pessoa já foi aqui da Nova, e por um motivo pessoal, familiar, por causa de membros da família, ela está frequentando uma outra igreja. Eu não sei o que é pregado nessa outra igreja, e não me interessa saber. Mas ela me mandou um WhatsApp com uma dúvida. Pastor, muitas pessoas me perguntando, eu tenho dito que Deus é bom, eu tenho dito para as pessoas que Deus cura, eu tenho dito para as pessoas que Deus não está enviando essa praga, mas elas estão me mandando até versículos bíblicos, falando sobre pragas que Deus mandou, que Deus fez, e que o povo de Israel sofreu por causa disso, daquilo, aquilo outro que Deus mandou, o problema que Deus mandou, o sofrimento que Deus mandou, a luta. E aí, o que eu respondo para elas? Eu não sei se essas pessoas são pessoas que estão ouvindo esse tipo de coisa nas suas igrejas. Eu não estou preocupado com o que acontece em outras igrejas, com aquilo que tem sido pregado em outros lugares. Aí eu vou dizer para você o que a Bíblia diz. O que a Bíblia está dizendo. Hoje a gente não está botando aqui os versículos no telão, a gente não vai colocar os versículos, não sei se a produção vai projetar os versículos que eu citar aqui, talvez não, mas é a oportunidade de você resgatar a tua Bíblia de papel e abrir e consultar junto comigo os versículos que eu citar para você aqui. E você nem precisa, você pode simplesmente anotar os versículos e olhar depois. Ou você pode depois, esse culto vai ficar gravado, e você depois passar novamente o culto e ir dando pause e anotando os versículos que por um acaso eu citar aqui. Mas deixa eu te dizer, essa aparente ideia, essa ideia errada de que é Deus quem está mandando essa praga do coronavírus, para que as pessoas se aproximem dele, para que o povo se arrependa, confesse os seus pecados, e então Deus possa mandar a cura e tirar o vírus de circulação. Então deixa eu afirmar para você aqui, essa praga, coronavírus, não vem de Deus. Não é Deus que está mandando. Isso aqui é algo do inferno. Isso é algo diabólico. Isso não tem nada a ver com Deus. Enfermidade, doença, desgraça, miséria, nada disso tem a ver com Deus. Não é Deus que manda nada disso. Não é nada disso. Não é Deus que está permitindo. Porque também me mandaram isso. Não foi Deus que mandou, mas Deus está permitindo para que o povo, então, mediante o sofrimento, se aproxime dele. Então Deus permitiu. Ok, pastor, é do diabo. Mas foi Deus que permitiu para que o povo, então, seja despertado para orar, para buscar a Deus. Não tem nada a ver com uma permissão de Deus. E deixa eu já dizer para as pessoas, porque eu tenho visto na internet muitos comentários de uma espécie de uma polarização espiritual que está acontecendo agora. Nós, no Brasil, estávamos vivendo uma polarização política, agora estamos vivendo uma polarização espiritual. Um lado diz que foi Deus que mandou, outro lado está dizendo que não foi. Se alguém, por um acaso, que está assistindo esse culto, ou vai assistir o vídeo depois, e pensa e acredita que isso é praga que Deus está mandando, e quer mandar algum comentário para nós, criticando, como eu vi um pastor amigo pregou que essa praga não vem de Deus. E o primeiro comentário que eu assisti, que eu vi no Instagram, era alguém chamando o pastor de herege. Seus hereges, parem de ser hereges, essa praga vem de Deus. Se alguém tem a intenção de mandar um comentário como esse para nós aqui na Nova, nem mande, porque a gente não vai nem ler, nem vai responder. Você vai ser solenemente ignorado. Tá? Você vai ser solenemente ignorado. Então, nem se preocupe de mandar esse tipo de comentário, tá? Porque você vai ser solenemente ignorado. Então, para a gente entender se isso vem de Deus ou não vem de Deus, uma vez que no Antigo Testamento existem algumas passagens em que a Bíblia diz que Deus enviou essa ou aquela praga, vamos começar a entender isso a partir do livro de Gênesis.
Essa história toda começa em Gênesis. Gênesis, capítulo 1 e 2, que fala da criação do homem. Deus, quando cria o homem, cria a mulher, ele cria o primeiro casal, e ele diz a esse casal: cresçam, multipliquem-se, dominem sobre todas as coisas. Dominem sobre tudo. Ou seja, Deus estava dizendo: eu sou o Criador e o dono de tudo isso, mas eu estou dando a autoridade para gerenciar esse mundo a vocês, ao homem. Você pode ver, por exemplo, que não foi Deus que deu o nome às coisas sobre a terra. Animais, plantas. Quem deu o nome a tudo isso foi Adão. Porque Deus deu a ele essa autoridade. Deus entregou a autoridade de toda a terra nas mãos do homem. É lógico que Adão não ia cultivar toda a terra, dominar toda a terra. Isso era um mandato para que Adão passasse aos seus descendentes essa autoridade. Adão, estou dando a você essa autoridade que vai ser transmitida aos seus descendentes, uma espécie de transmissão genética espiritual. Essa autoridade vai ser passada aos seus descendentes. Eu estou dando essa autoridade a você para que você domine. Aqui você vai cultivar o jardim do Éden, onde eu te coloquei, junto com a sua esposa, junto com Eva. Vocês dois vão cultivar isso aqui, vão dominar, mas os seus filhos vão se espalhar por toda a terra, eles vão se multiplicar, eles vão se espalhar, e aonde eles chegarem, eles vão ter domínio, porque eu estou dando essa gerência da terra ao ser humano. Ok. Você agora pula, vamos dar um pulo, lá no livro de Lucas. E eu vou abrir Lucas aqui para ver com você a tentação de Jesus, descrita lá no livro de Lucas. Você conhece com certeza essa passagem, que diz para nós que após o seu batismo, João Batista batizou Jesus, ele vai agora movido, dirigido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele vai para o deserto. E lá ele ficou 40 dias em jejum, e depois de 40 dias veio o diabo para tentá-lo. E uma das tentações, olha só o que o diabo diz para Jesus. Diz aqui no versículo 5, isso é Lucas, capítulo de número 4, e eu vou ler do versículo 5 em diante. Ele diz assim: e elevando a Jesus, o diabo, elevando a Jesus, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Como se o diabo tivesse passado diante de Jesus, aquele filme acelerado, mostrando todos os reinos desse mundo. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Disse-lhe então o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade. Eu vou dar a você, Jesus, toda esta autoridade e também a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda a autoridade e a glória dos reinos desse mundo será tua. Ao que Jesus respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Já de cara, essa palavra que Jesus usou aqui é uma citação de Deuteronômio, no capítulo 6 de Deuteronômio: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Em Deuteronômio, não tem lá adorarás. Somente ao Senhor teu Deus temerás. Mas Jesus, quando cita esse versículo aqui, ele trocou o verbo temer pelo verbo adorar. Por quê? Porque no contexto de nova aliança, de Novo Testamento, temer a Deus é adorar a Deus e não ter medo dele. Mas é adorar a Deus. É o conceito que Jesus estabeleceu na nova aliança. Para a nova aliança. Somente ao Senhor prestarás adoração. Você não vai ficar com medo de Deus, temendo a Deus, mas você vai amar a Deus, adorar, se aproximar dele, porque a palavra adorar no Novo Testamento, do grego, é proskuneo, e proskuneo significa aproximar-se com a intenção de beijar. Quem teme não se aproxima para beijar. Fica até com medo de chegar perto, porque se chegar perto, está com medo por quê? Porque pode, em vez de dar um beijo, ao invés de receber um beijo de volta, pode receber uma bolacha na cara.
Então, em temor, eu não me aproximo. Por quê? Porque, de repente, eu vou levar uma mordida. Mas agora, somente ao Senhor adorarás, proscuneu, se aproximará com a intenção de beijar, porque você vai ser beijado de volta, e não cuspido, mordido ou estapeado. Mas o foco aqui é você entender que o diabo disse para Jesus: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar a autoridade e a glória desses reinos todos, porque essa glória e essa autoridade foi dada para mim, e eu passo ela para quem eu quiser. Com certeza, não foi Deus que deu essa autoridade para o diabo. Porque Deus não ia dar um mole desse para o diabo. Você há de convir comigo. Não foi Deus que deu a ele essa autoridade. Quem é que deu essa autoridade para Satanás? Aí eu tenho que voltar lá no livro de Gênesis e saber que no momento em que Adão prestou obediência à sugestão de Satanás e pecou, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele transferiu a autoridade que Deus havia dado a ele, Adão, ele transferiu essa autoridade, que era uma autoridade sobre toda a terra, ele transferiu essa autoridade para o diabo. E veja bem o seguinte, é por isso que Deus, quando falou a Adão sobre a encrenca que ele tinha arrumado em obedecer ao diabo, porque Adão percebeu então, no momento em que ele obedeceu a Satanás e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele percebeu que estava nu. Houve um transtorno na natureza. E a terra passou a produzir cardos e abrolhos, ou seja, espinhos e ervas daninhas. A terra até então não era agressiva ao ser humano, mas a natureza passou porque a natureza se convulsionou em função do pecado. E começou a haver espinhos, erva daninha, começou a haver animais agressivos, ao qual o homem deveria agora ter medo. Começou a haver uma revolução na natureza. A natureza se convulsionou por causa do pecado. Então, quando você vê isso, o diabo transferiu, ou melhor, Adão transferiu essa autoridade para Satanás, para o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. E por causa disso, Deus disse: por tua causa, Adão, a terra foi amaldiçoada. Deus não jogou uma maldição sobre o homem. Deus não disse: você, Adão, e você, Eva, vocês estão agora amaldiçoados. Não, a maldição não foi colocada por Deus sobre o homem. Deus disse que a terra estava amaldiçoada, não porque ele estava amaldiçoada, mas porque agora a terra estava debaixo da gerência, do domínio do diabo. Você está entendendo isso? É algo que eu nunca vi ninguém explicar, nenhum pastor jamais explicando em igreja nenhuma. E essa é a oportunidade. Eu não aprendi isso com pastor nenhum, aprendi isso lendo a palavra, indo à palavra, meditando na palavra, fazendo uma revelação, recebendo uma revelação da nova aliança, não tentando entender o Antigo Testamento pelo Antigo Testamento, mas tentando entender o Antigo Testamento pela visão da nova aliança, do Novo Testamento, porque essa é a nossa praia. O Antigo Testamento tem sombras e tipos, o Novo Testamento tem a revelação plena daquilo que é a verdade. Então agora, quando eu vou ao Novo Testamento, o apóstolo Paulo, como é que eu sei que Adão transferiu essa autoridade para o diabo? Porque o apóstolo Paulo afirma para nós agora, em Romanos, de que aquele a quem nós prestamos obediência, desse tal nós nos tornamos servos, seja do pecado para a morte, seja da salvação, da justificação para a vida eterna. Então, se eu obedeço às orientações do pecado, então eu estou obedecendo, eu me tornando servo da morte. Se eu obedeço às orientações da justificação, eu estou me tornando servo da justiça, para a justificação, para a vida eterna. Então, no momento em que esse princípio é estabelecido, aquele a quem você presta obediência, você se torna servo, o diabo conseguiu seduzir Adão para que ele obedecesse Adão e comesse daquela árvore e cortasse o relacionamento que ele tinha direto com Deus. E aí, ele naquele momento, ele entregou a autoridade que Deus havia dado a ele para Satanás. E agora no Novo Testamento, Jesus afirma para nós, o mundo
jaz no maligno. Por que o mundo jaz no maligno? O mundo não foi criado para o diabo. O mundo não foi criado para Satanás. Mas Adão, como primeiro representante da humanidade, transferiu essa autoridade para o diabo, e agora o mundo, o sistema desse mundo, jaz no maligno. Então essa praga do coronavírus não pode ter vindo de Deus, porque Deus não tem mal para dar. A oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. No céu não tem coronavírus, no céu não tem maldição, no céu não tem miséria, no céu não tem desgraça, no céu não tem tsunami, no céu só tem bênçãos. Então, ainda que Deus quisesse mandar para você uma praga, Ele não poderia, porque Ele não tem nenhuma praga lá. Seja feita aqui na terra a tua vontade, assim como ela é feita aí no céu. Então, o que é essa oração? Qual é o princípio que essa oração, conhecida como oração do Pai Nosso, está estabelecendo? Pai, faz aqui no mundo segundo é no céu. Se no céu é bênção, aqui na terra nós queremos que seja bênção. Se aí as pessoas, quem está aí, os espíritos que estão aí já contigo, não estão sofrendo enfermidade, que seja feito aqui na terra, assim como acontece aí no céu. Então eu preciso entender, de acordo com essa conjugação que eu estou fazendo aqui para você, de textos do Antigo Testamento, com revelações do Novo Testamento, de que essa praga não vem de Deus. Ah, pastor, mas e os versículos que dizem que Deus mandou essa praga, aquela desgraça? E esses versículos, o que eu faço com eles? Lembre-se do seguinte: no Antigo Testamento, as pessoas estavam submetidas à lei. O relacionamento delas com Deus se fazia através da lei. Quem é Deus? Qual é o caráter de Deus? Bom, eu não posso tentar entender o caráter de Deus simplesmente olhando para o Antigo Testamento. Eu preciso olhar para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, aonde eu tenho as respostas, eu tenho a revelação, eu tenho o entendimento, não mais as sombras, não mais os tipos, mas agora a revelação, a realidade daquilo que a Bíblia diz a respeito do caráter de Deus. Cara, se eu quiser entender o caráter de Deus, quem Deus é, eu preciso olhar para o Novo Testamento e ver Jesus em ação. Jesus em ação é a revelação plena do caráter do Pai, da bondade do Pai, da benignidade do Pai, da graça do Pai. Porque Jesus é Deus, feito em carne. Então, quando eu olho para Jesus curando, esse é o caráter do Pai. Quando eu olho Jesus perdoando e nunca condenando ninguém, esse é o verdadeiro caráter do Pai. Quando eu olho Jesus perdoando, esse é o caráter. Quando eu olho Jesus amando, esse é o caráter de Deus. E o apóstolo João, ele faz uma descrição simples e curta de quem Deus é. João simplesmente diz o seguinte: Deus é amor. Você sabe que no Novo Testamento tem uma porção de epístolas, de cartas, para explicar uma porção de coisas. Mas João não escreveu uma epístola para descrever Deus. Ele poderia escrever uma epístola gigantesca, com princípios de filosofia, tentando destrinchar uma série de princípios filosóficos, teológicos, para explicar quem Deus é. Mas ele, diante de uma revelação divina, ele foi sucinto, breve, curto, objetivo, e usou só 3 palavras para descrever quem Deus é. Deus é amor. Ora, se Deus é amor, a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, diz que Deus não muda, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Ele não muda nem mudará. Nele não há sombra de variação. Então, se Deus é amor, Ele era amor na época do Antigo Testamento. Mas tinha um problema. Entre Ele, Deus, e o homem, havia uma interface chamada a lei. E veja só o seguinte, vamos trazer isso agora para uma ilustração, para a gente entender essa questão da prevalência da lei, do uso da lei, de como funciona a lei. Imagine agora uma corte onde tem um juiz, tem um júri e tem uma pessoa acusada de um crime ou de vários crimes e ela está sendo julgada. São apresentadas as provas, falou o advogado de defesa, o advogado de acusação, o promotor, e no final o júri julgou aquela pessoa e, de acordo com todas as provas apresentadas, o júri julgou aquela pessoa culpada. Quem vai dar a sentença para essa pessoa não é o júri. Quem vai dar a sentença definitiva para ela é o juiz. Então, de acordo com aquilo que o júri popular votou, culpado 100%,
Vamos falar de um julgamento onde não houve uma divisão. Metade do júri achou que era inocente, outra metade achou que era culpado, então a metade mais um achou que era culpado. Não, 100% do pessoal chegou à conclusão, o crime teve muitas testemunhas, muitas provas, está tudo corroborando, e até o advogado de defesa ficou sem graça de defender o acusado, porque todo mundo já sabia que o camarada era culpado, todo mundo viu. O camarada cometeu o crime à luz do dia, diante de centenas de testemunhas, e todo mundo testemunhou contra o sujeito, e as provas apareceram, estava tudo lá, culpado. O juiz agora vai dar a sentença. Imagine que esse juiz seja um homem extremamente amoroso. Imagine que esse juiz seja um homem compassivo, um pai de família extremamente dedicado, amoroso, que cuida dos seus filhos, que cuida da sua família com todo o amor do mundo. Um homem simples, um homem dedicado, um homem humilde, amoroso até não poder mais. Um homem que é conhecido por toda a sua vizinhança como sendo um homem bom, um homem gente boa, gente fina, que ajuda todo mundo, que faz benfeitorias no seu prédio, na sua casa, que ajuda os vizinhos. Esse juiz, apesar de ter esse caráter, ele tem que dar uma sentença de acordo com a lei. Ele não pode dar a sentença de acordo com essa bondade e amor que ele tem dentro do coração dele. Ele pode olhar para esse homem, que esse criminoso, sentir compaixão desse criminoso, mas ele não pode dizer, por causa da minha compaixão, do meu caráter amoroso, eu vou mandar esse homem embora para casa. Não, ele, como sendo um juiz, um homem da lei, mesmo sendo um homem extremamente bondoso e amoroso, ele tem que dizer, de acordo com a lei, esse homem está condenado a 20, 30 anos de cadeia, sem direito a isso, ou aquilo e aquilo outro, porque é o que diz a lei, é o que determina a lei. Ele não pode julgar aquele homem de acordo com o amor, mas de acordo com a lei. E essa era a situação do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, em especial da Antiga Aliança. Deus não podia julgar o seu povo de acordo com o seu amor, mas de acordo com a lei. Então, quando o povo transgredia a lei e adorava a outros deuses, e o povo caía na imoralidade, e o povo caía em vários tipos de pecado, Deus não tinha outra alternativa que não fosse cumprir a lei. Então, Deus tinha que olhar para aquele povo e com misericórdia, com dor no coração, com o seu caráter sendo ferido, ele tinha que dizer, cumpra-se a lei. Então, adulterou, caramba, a lei diz, vai morrer por apedrejamento. Não tem por onde. Roubou. O que prescreve a lei para aquele que roubou? Caramba, você vai averiguar a lei, as leis bíblicas para a questão do roubo. O camarada tinha que, ele podia, desde ser condenado à morte por apedrejamento, até ficar vivo, mas indenizar a pessoa a quem ele roubou com 7 vezes mais, e etc, 3 vezes mais, dependendo do que ele tinha feito. Então Deus não podia simplesmente dizer, não, está perdoado e acabou. Não, cumpra-se a lei. Mas qual é o caráter, ou qual era o caráter de Deus? Ele continuava sendo, ele era amor, como continua sendo amor. Então hoje, o que eu preciso entender é que Deus enviou Jesus para redimir o homem. Deus não enviou Jesus, num primeiro momento, para redimir a terra, mas para redimir o homem. A terra continua debaixo de maldição. A terra continua debaixo dessa maldição. E Paulo, em Romanos, diz para nós que a natureza, a terra, aguarda a manifestação plena dos filhos de Deus. O que a terra está aguardando? A natureza está aguardando que todas aquelas pessoas que ouçam o Evangelho, quando Deus disser, pronto, já está, o Evangelho foi pregado para todo mundo, as pessoas foram salvas, agora é a hora de Jesus voltar para julgar as nações. Nesse momento, Jesus vai começar a reinar de forma, ele já reina hoje, mas ele vai reinar sobre a terra, e aí a natureza será redimida.
A gente vai voltar ao princípio do jardim do Éden. Não estou falando para você de algo que eu penso, do que eu acho. Eu estou falando para você daquilo que a Bíblia diz. Então, a terra está aguardando esse momento, dessa manifestação plena. Não é que agora eu, sozinho, tenho que me levantar para salvar a terra. É haver a manifestação plena da salvação da igreja do Senhor Jesus. O número dos salvos ser completado, para que Jesus venha, então, separar cabritos de ovelhas, bodes de ovelhas, julgar a terra, reinar sobre a terra, e então a natureza ser redimida. Mas, por enquanto, quem está fazendo esses estragos, tsunami, terremoto, furacão, nada disso vem de Deus. Isso aí são manipulações do diabo na natureza para provocar morte, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Veja bem o seguinte, se essas manifestações negativas, destruidoras da natureza, fossem de Deus, Jesus cometeu um erro grosseiro, porque ele entrou num barco para atravessar para o outro lado, ele disse para os discípulos, passemos para outra margem. No meio do caminho, houve uma tempestade, e Jesus dormia no barco. E os discípulos vieram para Jesus, falaram, não é possível, Jesus está dormindo aí, saculejaram Jesus, acorda Jesus, você não se importa que nós pereçamos? E Jesus, se aquela tempestade tivesse sido de Deus, afinal de contas era Jesus que estava no barco, então só pode ser Deus que levantou essa tempestade. Então, caramba, Jesus tinha que ter levantado e dito, meus discípulos, desculpem qualquer coisa, mas a hora de vocês chegou, porque essa é a vontade do Pai. Chegou o momento, e agora, já que o Pai quis mandar essa tempestade, Pai, seja feita a tua vontade. Se você quiser que todo mundo aqui morra afogado, paciência. Se não, se você não quiser, se for a tua vontade que a gente chegue lá do outro lado, então nós estamos aqui para fazer a tua vontade. Essa deveria ser a oração de Jesus. Se essa praga do coronavírus está vindo da parte de Deus, nós não deveríamos estar orando, Pai, varre esse vírus. Nós deveríamos estar dizendo, Pai, manda mais, seja feita a tua vontade. Se é da tua vontade que as pessoas tenham coronavírus, manda mais, para que seja feita a tua vontade. Afinal de contas, nós queremos cooperar com Deus e não atrapalhar os planos dele. Então Jesus se levantou e ele não disse, aumente a tempestade para que seja feita a tua vontade. Não, ele repreendeu a tempestade da mesma forma, com a mesma autoridade que ele repreendeu demônios. Expulsou demônios que estavam se manifestando, trazendo destruição na vida de pessoas. Ele repreendeu a tempestade. Por quê? Porque ele identificou, isso não vem de Deus. Isso aí é uma tentativa do diabo de nos paralisar. Não sei se o diabo planejou de matar Jesus afogado. Mas Jesus não poderia morrer afogado, porque o sangue dele teria que ser vertido. Então Jesus tinha que morrer de alguma forma que teria sido planejada por Deus, não pelo diabo, porque Jesus não foi Deus, nem foi o diabo quem matou Jesus. Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Ele clamou da cruz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aquilo tudo já estava planejado por Deus. Não foram os romanos, não foram os judeus, não fomos... Não, nada disso. Quem matou Jesus, Jesus entregou o espírito. Se ele não tivesse entregue, ele estava pendurado naquela cruz até hoje, sangrando lá. A gente estava indo viajar para Israel para ver o fenômeno do homem que está há 12 mil anos pendurado numa cruz e não morre nunca. Ele entregou o espírito. Pilatos disse para Jesus, Jesus, se você falar aquilo que eu quero ouvir, eu posso salvar a tua vida, eu posso poupar você dessa morte. Jesus disse, cara, você não está entendendo o que você está falando. A minha vida ninguém a toma, eu espontaneamente a entrego, eu a dou. Se eu quisesse, eu falava agora com meu pai, ele mandaria legiões e legiões de anjos para me libertar. A minha vida ninguém toma, eu a dou espontaneamente. Você está entendendo isso? Então entenda o seguinte, essa praga que nós estamos vendo aí no mundo, não vem de Deus. Não vem de Deus. Tem um monte de profeta do Apocalipse, do fim do mundo, aproveitando esse momento agora, para dizer, está vendo? Olha aí, Deus mandando, é o fim do mundo. Então, eu não sei se o mundo vai acabar de hoje para amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, eu não sei. Eu sei, eu não tenho bola de cristal. Eu sei de uma coisa, a Bíblia me mostra que Jesus um dia vai voltar. Eu não sei se é amanhã ou depois,
Mas eu sei de uma coisa, hoje está mais próximo desse evento do que ontem, do que na semana passada. Mas eu não tenho que ficar tentando adivinhar a segunda vinda de Jesus de acordo com aquilo que está acontecendo nesse mundo. Eu tenho que fazer aquilo que o Pai me comissionou para fazer. A mim e a todo cristão. Nós deveríamos estar jogando no mesmo time, todos nós, mas a igreja está dividida entre aqueles que pregam a graça e aqueles que estão advogando a lei, misturando um pouquinho de graça com um montão de lei. Então, infelizmente, eu quero convidar as pessoas a jogarem nesse time, que esse é o time aonde Deus está jogando. É o time da graça. É onde Deus está jogando hoje. Deus não está enviando juízo nenhum sobre o mundo, Ele está enviando salvação. E a nossa missão como cristãos é anunciar a palavra, anunciar as boas novas. Nossa missão como cristãos é nos unirmos em oração, num movimento de oração. Nós temos hoje uma oportunidade, e vou te dizer isso, que Jesus não teve. Olha só o que Jesus disse: as obras que eu faço, as mesmas obras vocês farão, e obras maiores ainda vocês farão. Sabe, nós temos hoje uma oportunidade que Jesus não teve, que é uma única pessoa, hoje uma única pessoa, tem a possibilidade de se comunicar com todas as pessoas do mundo, através desse recurso que é a internet. Jesus não tinha internet. Aquilo que Jesus fez e disse teve que ser registrado em livros, em papiros, em papel, para depois ser reproduzido e ir se espalhando. E os discípulos tiveram que ir às nações, falando de pessoa em pessoa, falando, por maior que fosse a multidão que os discípulos estavam falando, não estavam falando para o mundo inteiro. Hoje existe essa possibilidade. Eu, claro, não estou crendo aqui que hoje, agora nesse momento, eu estou falando com o mundo inteiro, mas poderia, a possibilidade existe. Bastaria que todo mundo se conectasse no nosso canal, e todo o mundo, 100% das pessoas do mundo, poderiam estar ouvindo essa mensagem. E a gente tem a possibilidade hoje de eu estar aqui falando em português e estar embaixo, no rodapé da nossa tela, está aparecendo aí uma tradução para o inglês, para o francês, para o alemão, para outras línguas aí. E já seria de bom tamanho se estivesse aparecendo só em inglês, aí no rodapé. Aparecendo legendas em inglês. Porque a maioria do mundo iria entender. Mas nós temos essa possibilidade hoje. Você está entendendo? E o que a gente está fazendo com essa oportunidade? O que nós cristãos estamos fazendo com essa oportunidade? Que nós podemos estar nos juntando todos, ao invés de pessoas estarem entrando com uma mentalidade legalista para criticar os pregadores que pregam a graça aqui no Brasil, para chamar de herege, para combater a mensagem da graça, para desdizer ou tentar desdizer aquilo que nós estamos dizendo nas nossas mensagens, nos nossos cultos, nos nossos encontros virtuais. Agora, nesses dias, eu tenho, todos os dias, às 10 da manhã, eu tenho celebrado a Santa Ceia, mediante as câmeras do YouTube, do Instagram, do Facebook, e tem um bocado de gente assistindo. Em vez de nós estarmos divulgando isso, muitos cristãos estão brigando consigo, uns com os outros, e o diabo aproveita isso para bater palma. Gente, se fosse Deus que estivesse enviando essa praga, então o diabo pode tirar férias, ficar num canto somente olhando e vendo Deus fazendo o estrago, para que Ele mesmo, Deus, depois conserte a bagunça toda. Não, o diabo é que vem para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu que sou Deus, vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, pelo amor de Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Tire da sua cabeça essa mentalidade, se ainda é que existe, se há alguém me escutando que ainda tem essa mentalidade legalista, que eu tenho certeza não é o povo da Nova, mas eu sei que essa mensagem está sendo escutada por outras pessoas, outros cristãos de outras igrejas, de denominações diferentes, não só no Brasil, não só no Rio, mas em outros estados, e não só no Brasil, mas também em outros países. Tire, por favor, da sua mente essa mentalidade legalista e comece a entender que Deus é bom, que o Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua graça dura para sempre. Nada pode abalar essa graça, nada pode diminuir essa graça, nada pode remover essa graça.
Nada pode suprimir essa graça, nenhuma estratégia que o diabo. Só existe um tipo de pessoa que pode abafar essa graça. É aquele que se diz cristão, mas que está pregando ainda a lei, o legalismo para as pessoas, pregando ameaças. Não, Deus está mandando essa enfermidade, até a igreja vai ser atingida, porque vocês confundiram a graça com liberdade para pecar. Então Deus está permitindo até que na igreja haja o coronavírus para vocês se endireitarem. É hora de confessar, é hora de arrependimento. Irmão, todo dia, com coronavírus ou sem coronavírus, todo dia é dia de arrependimento. Não existe um dia específico para arrependimento, porque agora a situação apertou e as finanças estão aí numa bagunça, então agora é hora de arrependimento, porque a situação financeira está uma crise financeira. Não, agora é hora de arrependimento, por quê? Porque tem o coronavírus aí, uma praga no mundo, agora é hora de arrependimento. Isso é uma infantilidade interpretar a Bíblia dessa maneira. Todo dia é dia de arrependimento. E arrependimento não é meramente, Deus, nós nos arrependemos. Arrependimento, na palavra de Deus, no Antigo Testamento, a palavra hebraica é teshuvah. E teshuvah literalmente significa fazer um giro de 180 graus, mudar de direção, fazer um retorno. E teshuvah, é preciso que você entenda que esse retorno é um retorno para Deus. Eu estava indo na direção do pecado, eu estava indo na direção daquilo que desagrada a Deus, daquilo que é contrário à sua palavra, e eu faço um retorno para Deus. Eu não estou fugindo de Deus, eu não estou querendo correr para longe dele. Eu reconheço, eu estou entendendo que eu pisei na bola, que eu errei, que eu pequei. O que eu faço? Eu caio no chão de joelhos para confessar os meus pecados e fico ali prostrado chorando. Não, ainda que você faça isso, você quer confessar o seu pecado, não tem problema nenhum, ok, confesse. Mas não fique só na confissão de dizer, eu errei, eu pequei. Faça um retorno, teshuvah, e volte-se para Deus. Porque quem está no pecado não está se dirigindo para Deus, está se dirigindo para o pecado. Não é lá que Deus está. Então se volte para Deus. E a palavra arrependimento no Novo Testamento é metanoia. E metanoia literalmente significa uma mudança de mente, mudança de pensamento, porque é uma mudança de mente que leva a uma mudança de comportamento. Você está entendendo? O arrependimento genuíno não envolve necessariamente remorso, choro, confissão do erro, eu fiz e aconteci. Muito mais do que isso, Deus quer muito mais de mim e de você, mais do que choro, mais do que remorso, mais do que uma admissão de dizer para ele, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mais do que isso. Deus quer que você tenha uma mudança de mente. É lógico que você, para ter uma mudança de mente, primeiro tem que admitir o erro. Eu admito que errei, eu reconheço que pequei, mas eu vou tomar posse agora do perdão, pela fé, e vou exercitar a metanoia. Deus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, porque eu sozinho não vou conseguir combater o pecado, eu sozinho não vou conseguir evitar de cair em tentação, eu preciso da tua ajuda, porque você é o centro de todas as coisas, não é o meu esforço que vai me livrar da tentação, não é o meu esforço que vai me livrar do pecado, é a tua graça. Então eu simplesmente me abro para você, eu me rendo a você, para que você me ajude. Eu quero renovar a minha mente, não em bons conceitos sociais, não em bons conceitos morais. Eu quero renovar a minha mente na tua palavra, porque se a minha mente for renovada na tua palavra, eu terei bons conceitos morais, sociais, e vou agir de forma diferente. Isso é o genuíno arrependimento. Quando é o dia do arrependimento? Todo dia é dia para isso. Todo dia é dia para arrependimento. Não é por causa do corona, não é por causa de uma crise financeira, é por causa de Jesus, porque Ele veio e trouxe perdão pleno. Não confunda, por favor, então, a partir de agora. Se existe alguém que você conheça, que está tendo essa dúvida, será que esse negócio vem de Deus ou é do diabo? Por favor, passe, esse culto vai ficar gravado, passe esse culto para essa pessoa, passe o link para essa pessoa, para que ela seja esclarecida da verdade, ou que pelo menos no mínimo ela fique com
uma pulga atrás da orelha e se dê ao trabalho de raciocinar, de pensar, consultar a Bíblia para ver se realmente aquilo que eu estou falando é bíblico ou não, é correto ou não.